Olá, Ricardo. Olá, tudo bem? Tudo certo? Boa Boa noite. noite. Olha, o Juan já tá por aí também. Boa noite, Juan, meu parceiro. Que honra, hein? Do lado de duas feras. Ótima noite para vocês, ótima noite para a galera que está chegando aqui com a gente. E é uma satisfação, mais uma terça-feira. Mais uma terça-feira com muita informação sobre o mundo do futebol. Hoje temos aqui um ilustre convidado, temos aqui Ricardo Oliveira, nome de craque, hein? Nome de craque e que é vice-presidente da Federação Paraense de Futebol. Então, primeiramente, Ricardo, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço pelo convite. Espero que a gente possa fazer com que as pessoas que participem tenham realmente um momento agradável de aprendizado e que entendam um pouco a realidade do futebol paraense. Legal, É, legal. Juan, antes de você dar aqui ó, as suas boas-vindas, ó, já temos aqui o pessoal aqui no chat, né? Comentando, dando boa noite pra gente. E o Adamilson comentando que está de Primavera nos acompanhando. Então, um abraço aí para Adamilson e para toda a galera de Primavera. Juan, é isso aí. Um grande abraço da Wilson, um grande abraço para todo mundo que está chegando. E o Ricardo que está aí trajado com o uniforme do nosso poderoso Carga de Altamira. O presidente Klebson, me presenteou com essa camisa e hoje eu decidi usar, homenageando esse clube tradicional do município de Altamira, um município tão querido. E por mais que eu esteja hoje residindo em Belém, mas eu não esqueço das nossas origens. E antes da gente entrar um pouco mais na vida do Ricardo, né, na vida profissional, principalmente do Ricardo, Anderson, não sei se você lembra, na quinta-feira que a gente estava comentando sobre o futebol feminino, aquela pauta toda, tá vendo ali no meio do peito do Ricardo, ó, homenagem a, às pessoas com deficiência intelectual. É aquela camisa do Carga que eu estava comentando aqui para quem estava com a gente, né? E é muito legal a iniciativa do Cleves, toda a diretoria lá do Carga, que traz essa atitude aí muito louvável aí para a comunidade. Né? parabéns, Mas vamos lá? parabéns. Que linda a iniciativa. Mas vamos lá falar um pouquinho do Ricardo. Ricardo que foi presidente da Liga Esportiva de Altamira, hoje comanda também a Associação de Ligas Esportivas do Estado do Pará, a Alidesp, e hoje também está nessa grande missão também, que é mais uma outra grande missão, que é comandar aí, ajudar a comandar a Federação Paraense de Futebol, não é isso, Ricardo? Mais uma vez, satisfação. E como é que está esse começo aí de caminhada? É uma pergunta muito inteligente, aproveitando aqui que é engraçado a gente ver os amigos chegando aqui nesse momento, e aqui eu já quero aproveitar, eu não consigo mandar um abraço para o vereador Jalico de Óbidos. Olha só, município de Óbidos, Nildo Coelho de Capitão Poço, tá aqui até meu filho lá no Maranhão. Enfim, um abraço a todos. Bom, é uma história de muita luta, né? Nós viemos de baixo, iniciei presidindo a Liga Esportiva de Altamira através de uma gestão que fiz no clube da ABB. Desde então, sentimos todas essas dificuldades de fazer o futebol amador e é interessante falar sobre o futebol amador que as pessoas não entendem o que é o futebol amador. Eles acham que futebol amador é fazer pelada. Não, o futebol amador ele tem a sua organização, eles têm os seus clubes que são filiados às suas respectivas ligas. Esses clubes detêm de CNPJ, detêm de ata de eleição, tem seu rito de eleição, assim como tem na Federação Paraense de Futebol, assim como tem na Confederação Brasileira de Futebol. São entidades, clubes amadores e ligas esportivas são entidades regulamentadas pelo Estatuto da CBF, regulamentadas pelos estatutos de suas federações estaduais, mas são poucos compreendidos. Então, assim, nós viemos com essa luta de fazer com que o futebol amador tivesse uma identidade, tanto no estado do Pará como no Brasil. Afinal de contas, também estamos como presidente da Associação Brasileira das Ligas Esportivas. E nós temos buscado, né, esse protagonismo. Já iniciamos aqui no estado, esperamos
que a gente possa estender esse protagonismo das ligas esportivas em outros estados também. Afinal de contas, fizemos a Associação Brasileira com 10 estados participando. Mas, enfim, foi um início. Iniciei na Liga Esportiva de Altamira, onde tenho um maior orgulho, né? Hoje as pessoas perguntam, Ricardo, de onde você veio? A grande maioria dos vice-presidentes de federações, de Federação Paraense de Futebol, que já passou por aqui, ou até mesmo de presidente, sempre foi indicados das nossas grandes locomotivas, seja ela Tuna, seja ela Paysandu, seja ela Remo. Sempre essas indicações vinham dessas grandes locomotivas, né? Tanto dos vice-presidentes quanto também dos presidentes. Então, foi uma quebra de monopólio, foi uma quebra de paradigma. A primeira vez que um presidente de liga senta, enfim, na cadeira da presidência da Federação Paraense de Futebol. Então, isso para mostrar que com organização, realmente com empenho, dando atenção para todos os entes que fazem também o futebol, afinal de contas não é só futebol profissional, existe o futebol amador, que é a grande base do profissional, se formos ver a história diz isso. Quantos atletas profissionais se tornaram profissionais jogando nas várzeas, jogando no município do interior. Só que quando chega na grande elite do futebol brasileiro, ou quando chega na elite do futebol internacional, o que a história só é contada no primeiro clube profissional que o cara surgiu. O cara não fala que jogou no bairro, fulano de tal, ele não fala que jogou no município do interior, na Copa Intermunicipal. Ele fala que iniciou pelo time profissional, fulano de tal. Mas existe uma base que é uma base feita dentro do amador. E esse amador representa com muito carinho, acordo pensando neles, durmo pensando neles, e eu me sinto muito feliz e muito honrado de poder ser um dos tantos representantes que temos nesse estado. Anderson, antes de passar para você... Opa, vamos lá. Rapidinho, antes de passar para você, claro. Só para registrar, o Pará inteiro tá por aqui, viu? E não é brincadeira, não. Tem gente de todo lugar aqui representado, né? Então é uma satisfação imensa ter toda essa galera aqui com a gente. Vai lá. Que legal, né? E lembrando, pessoal, vocês que estão nos acompanhando aqui, é super importante que vocês sigam os nossos perfis, né? Siga eu, o Juan, o Chute Certo, para ver outros conteúdos de futebol, o Ricardo para poder acompanhar esse trabalho de um vice-presidente da federação, né, o que ele faz, como que ele tem atuado. É super importante que vocês sigam os nossos perfis para ir acompanhando o nosso dia a dia e também, claro, para a gente poder manter essa conversa para além dessa live, né, a gente conseguir ir em contato, seguir conversando, se relacionando para depois dessa live, né. E, Ricardo, você trouxe um ponto muito interessante sobre o futebol amador, ele ser a base, né, os nossos celeiros de craques, né. Isso é uma coisa super legal. Quando eu fiz o meu TCC, eu fui estudar exatamente a origem da habilidade do jogador brasileiro de futebol. E um dos principais pontos é realmente o futebol de rua, o futebol de várzea, o futebol amador, né? E toda essa estrutura que permeia principalmente a infância, quando a gente começa ali, tá chutando latinha, faz o golzinho com os chinelos, né? E como isso faz diferença lá na frente. Porque depois, quando o jogador ele entra tardiamente no futebol, o pessoal reclama que ele não tem base. Mas o futebol de base, ali ele é exigido, né? E muitas vezes, como você falou, ele não é tão valorizado. O que você acha que a gente pode fazer para melhorar e para trazer de novo, né, o futebol de rua, o futebol de várzea, e trazer o futebol amador com a valorização que ele merece? O que pode ser feito nesse sentido? Eu acho que nós iniciamos isso já há algum tempo e a gente dá continuidade com uma live como essa, informação. As pessoas precisam ter essa informação. As pessoas precisam entender que o futebol amador ele é tão importante quanto profissional e um não caminha sem o outro. E quando existir essa valorização e quando for para a gente destinar recurso, a gente tem que lembrar que o futebol amador também só existe e só se torna cada vez mais forte se tiver esse aporte de recurso. A gente vê jogadores sendo vendido por umas cifras milionárias, pouco se vê falar do futebol amador. A gente vê receita da loteria, mas a gente não vê nada para o futebol amador. A gente vê receita de grandes patrocinadores, de empresas que vêm para os nossos estados e precisa dar um retorno, né, de certa forma, e a gente não vê esse retorno sendo efetivamente posto para o futebol amador. Então é uma luta constante, é uma luta de espaço. Você precisa
ter espaço, você precisa ter voz, você precisa falar para quem a gente precisa falar e a gente precisa conscientizar que o futebol amador ele é o principal, se não fator, né, preponderante para o início da carreira de um atleta profissional. O amador é tão importante, tão primordial que a gente vê os craques surgindo ali e a gente tem que entender, olhar um pouquinho mais, poxa, aquele cara ali, ele tem futuro. E numa dessa ele sobe e a gente vai ter aquela mensagem, puxa, eu vi aquele cara começando. Então, é muito legal. Bom, Ricardo, sobre ainda um pouquinho mais sobre o futebol amador ser a base, né? Esse trabalho na Alidesp também tem sido muito importante, né, para a valorização do futebol amador. Você comentou também que o trabalho da federação vem pensando muito nesse futebol amador, mas a Alidesp é o ponto, vamos dizer assim, o ponto focal, né? Olha, bom, a Federação Paraense de Futebol, toda a construção dessa nova diretoria, ela se iniciou, não foi o fator principal, talvez, mas foi aonde se iniciou a construção dessa nova equipe que está na federação, iniciou através do diálogo com a Lidesp. Então, assim, a Lidesp ela tem sido, sim, um dos principais braços de sustentação do futebol amador do estado do Pará. É um braço de diálogo, é um braço de fomento, é um espaço de discussões de ideias. Hoje a Lidesp tem, no quadro da presidência da federação, diversos membros, tanto na presidência quanto no corpo de diretores, pessoas que foram indicadas por esse grupo das ligas esportivas, que decidiram se organizar através da Lidesp, através da Alca Carajás, que é uma outra associação aqui de nosso estado. Então, assim, a Lidesp ela tem feito vários trabalhos buscando o fortalecimento dessas ligas esportivas, trabalhos que passam por formação de treinadores amadores. Esses treinadores foram capacitados, inclusive, pelo atual vice-presidente nacional do Sindicato dos Treinadores Profissionais do Brasil, que inclusive tem como seu presidente o Wagner Mancini, né? E aqui eu quero já estender meus abraços ao Rio do Campos, que foi o nosso coordenador deste curso. Formamos aí mais de 300 treinadores. Passamos também por capacitação dos nossos presidentes de ligas, com congressos regionalizados, congresso estadual, né? Onde a gente pôde nos reunir, que a gente pôde trocar ideias, que a gente pôde ouvir palestras importantes. Também tivemos um trabalho muito importante, que depois eu acredito que você vai abordar, Juan, que é um trabalho com o Futebol Formando Cidadão, que é escola de futebol em 25 municípios, 1.750 crianças, 70 crianças em cada município, crianças de 11 a 15 anos de idade, 70 crianças em cada um dos municípios, tanto do sexo masculino quanto do feminino. Então, assim, agora nós estamos concluindo a fase final de compras de equipamentos. Nós vamos agora dar para cada liga esportiva, para cada um dos 90 municípios que tem ligas ativas, uma roçadeira, 2 troféus grandes, 120 medalhas, curso de formação de árbitros gratuitamente. Esses árbitros todos receberão, só para você ter ideia a dimensão disso, nós vamos formar no estado do Pará 900 árbitros para arbitrar os jogos do futebol amador. Isso não é um número pequeno, isso é um número que só é possível porque nós conseguimos, de fato, mostrar a importância desse segmento. Não é o Ricardo Oliveira. Eu só sou um instrumento dentro disso tudo. E quem é grande são eles, são esses presidentes, são essas pessoas que fazem o futebol acontecer no dia a dia. Incrível esse investimento, essa atenção para o futebol amador, que realmente é a base aí do futebol brasileiro, é a alma, o coração do futebol brasileiro. Muito legal, parabéns aí por essa iniciativa. Você comentou sobre essa ampliação aí, sobre esse projeto, levando crianças para as escolinhas de futebol e vocês realmente usando o futebol como uma ferramenta de transformação. Queria que você entrasse um pouquinho mais nos detalhes sobre essa iniciativa. Antes, só dando aqui um oi aqui
para a galera que está entrando, está comentando aqui, Munhoz, o Adilson, o Klebson que estava aqui com a gente na última live também, já dando o ar das graças por aqui também. O nosso presida, Alan, Rafael, o presida tá aí, né? Então, um abraço aí para toda essa galera aí. E aí, Ricardo, fica aí o espaço aí para você comentar um pouco mais sobre essa iniciativa. Olha, é um sonho, na verdade, né? Veja bem, a gente vem do futebol amador, essa escola de futebol amador que mais nos ensina a ter empatia pelo próximo. Eu costumo dizer que fazer o amador é quem gosta de amar a dor. Porque, meu Deus do céu, a maioria das vezes é só problema. O presidente não recebe salário, o vice-presidente muito menos, os diretores também não. Para fazer, tem que sair, muitas das vezes, tirar dinheiro do bolso para comprar chuteira para atleta, para pintar campo, aquele inferno. Aí vem um louco falando de fazer escolinha de futebol dentro dessa rede. Mas foi um sonho. Eu tenho um grande amigo que diz que ele meio que disturba a fala do Raul Seixas, né? Ele muda um pouco, mas tem o mesmo sentido. Ele fala, um sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só. Um sonho que se sonha juntos pode se tornar realidade. E isso é uma verdade aqui no Pará, no futebol amador no Pará. Para você ter ideia da dimensão desse projeto, agora há pouco tempo veio para cá o Torres, com uma equipe de mais 2 profissionais da Fundação Paris Saint-Germain de Brasília. E ele veio fazer uma capacitação dos nossos monitores desse projeto Futebol Formando Cidadão no Pará. E ele foi muito claro em dizer, eu não conheço nenhum projeto no Brasil que começou com essa magnitude. E eu posso falar para vocês que a escolinha do Flamengo tem mais de 13 mil unidades, segundo fonte. A segunda maior é a da Paris Saint-Germain no Brasil. Mas nenhuma dessas escolas começaram com tantos alunos, começou tão grande quanto esse projeto. Esse projeto é considerado hoje o maior projeto do norte do país, se tratando de futebol. E iniciou exatamente nessa linha de pensamento. A gente ia para o interior e os presidentes, Ricardo, aqui tem, no nosso 17, no nosso 15, tem um garoto aqui fora da curva. E a gente começou a tentar trabalhar esses atletas para vir para a capital, onde estão as nossas locomotivas. Só que, infelizmente, o Pará ele não tem hoje a estrutura que nós gostaríamos que nossos clubes, a maioria deles, tivessem. E muitas das vezes esse garoto não tinha condições de ser trabalhado aqui na capital porque não tinha estrutura para eles ficarem aqui na capital. E aí a gente pensou, por que não tentar trabalhar esse garoto lá no habitat natural dele, lá no município dele? Afinal de contas, todo município tem um campo, todo município tem um estádio. E a gente pensou, por que não usar dessas estruturas também? Por que não dar oportunidade também para a gente formar bons profissionais nessa área, lá mesmo no interior? Para você ter ideia, hoje eu estou na capital Belém, de Belém a Itaituba é quase 2.000 quilômetros. Para você ter ideia, Altamira, um distrito de Altamira, que se chama Castelo de Sonho, a gente, para chegar lá, a gente anda 1.000 quilômetros. Como é que a gente vai trazer uma criança dessa para o grande centro e não dar uma estrutura para ela ficar aqui? É impossível. Uma criança do interior o que tem é o talento. Então, assim, nós escrevemos esse projeto, inclusive, em falar em projetos, a gente tem que mandar aqui um abraço ao professor sempre, escrevendo os projetos. E a gente deu a ideia e transformamos da ideia, jogamos no papel e construímos esse projeto. É um projeto que a gente tem a parceria do Clube do Tapajós, um clube da primeira divisão do estado do Pará, que executa esse projeto junto com a gente. É um projeto que tem na sua concepção o atendimento às crianças, desde os municípios ribeirinhos aos municípios que têm ali sua economia mais voltada ao agro, a exemplo da região sul do Pará. E esse projeto, a ideia dele é formar esse menino, mas formar ele como cidadão, trabalhando essa formação com um aspecto profissional. Afinal de contas, o trabalho que dá para você formar essa criança, seja ela, como eu sempre digo nas minhas palestras, eu não estou aqui para colocar um uniforme no seu filho. Eu estou aqui para ensinar ele o que é futebol. Mas, claro, para ele estar aqui, ele precisa ter 90% de frequência escolar, então ele vai ser substituído. Ele vai ter a primeira advertência, a segunda advertência, na terceira, infelizmente, não há espaço para ele. Porque o nosso pensamento principal é, sim, formar o cidadão. Mas se a gente puder
com o futebol, tirar daqui um craque, poder transformar vidas, nós vamos também, porque nós temos essa capacidade. E a gente vendeu esse projeto para um parlamentar, esse parlamentar aferiu um recurso de via emenda parlamentar, onde a gente agradece muito esse apoio do deputado Ayrton Faleiro, o deputado federal do Pará. Esse deputado apostou muito alto dentro desse projeto e tem colhido muitos frutos. Um projeto que tem bastante reconhecimento, um projeto que nós já estamos fazendo a sua segunda, iniciando a construção da sua segunda etapa e nós vamos buscar, sim, a continuação desse projeto. Afinal de contas, são 25 municípios sendo atendidos, cada um desses municípios com 70 crianças sendo atendidas, totalizando 1.750 crianças sendo trabalhado. E aí a gente tira a hipocrisia do lado, que todo mundo fala de Amazônia, de Amazônia, de Amazônia, mas sim, sendo trabalhado no coração da Amazônia, onde muitas pessoas ganham dinheiro vendendo a imagem da Amazônia, mas poucas pessoas vêm de fato fazer um trabalho aqui dentro. E nós, no futebol amador paraense, estamos desenvolvendo esse trabalho exatamente no coração da Amazônia e com muito orgulho. E nós não temos dúvida que vamos colher muitos frutos. O que é muito legal é ver essa via contrária, digamos assim, né? A gente, o esporte sendo trabalhado dentro de casa, não de uma forma mais, vamos dizer assim, comercial, sendo investido em outros locais, não. Sendo investido no nosso interior aqui do Pará, sendo investido ali com as crianças paraenses e também e essa vertente de que não é só o esporte, sim a sociedade, o cidadão, o menino que está crescendo ali e se formando não só fisicamente, mas o mental, né? E para contribuir, a federação vem exatamente nessa mão de crescimento. Nós pegamos um campeonato paraense de base com clubes que só conseguiam jogar no máximo 2 vezes, 3 vezes, muitas das vezes, na sua maioria das vezes. E a gente está elevando essa quantidade de jogos dos clubes, fazendo mais competições, realizando mais competições da base, seja na região sul, seja na região oeste, fomentando a existência de novos clubes para que a gente possa, de fato, desenvolver outros campeonatos. Afinal de contas, esses jogadores eles precisam se igualar aos atletas dos grandes centros do futebol. Porque hoje um atleta do grande centro do futebol, se chega em um ano, ele tem 40 jogos oficiais. O atleta paraense, em um ano, tinha 3 jogos oficiais. Não é possível, a gente não tinha condições. Hoje a gente quer chegar, pelo menos esse ano, a 18 jogos, cada atleta desse. E no ano que vem nós queremos elevar mais ainda a quantidade de jogos. Então, ao mesmo tempo que o futebol amador vem fazendo a sua parte, o futebol profissional também, através da federação, vem também dando a sua contribuição. A gente tem aqui o pessoal comentando, né, o projeto Atletas do Futuro, dando parabéns aí por esse lindo projeto. Jalicó Aquino também falando sobre você ter conseguido desbancar o monopólio, né, para poder entrar na federação. Tem o WT Barata falando que o futebol amador paraense está evoluindo e contribuirá muito com bons atletas para o futebol profissional. Muito legal a participação. Pessoal, continuem comentando. Se tiverem dúvidas, também podem colocar aqui no chat, que conforme for possível a gente traz essa pergunta aqui pro Ricardo. E não esqueçam também de seguir aqui os nossos perfis. Siga o meu perfil, Chute Certo, Ricardo Juan, para vocês irem acompanhando o nosso trabalho e para a gente conseguir manter esse diálogo para além dessa live. Ricardo, ainda falando sobre essa iniciativa, como que as prefeituras também recebem? Imagino que seja necessário também contar com o apoio ali das entidades municipais, né? E é algo que é de longe muito benéfico para as cidades que recebem esses projetos. Como que tem sido o contato com as prefeituras que estão recebendo essas iniciativas? É um contato positivo. A maioria dos presidentes de ligas, eles têm um envolvimento muito próximo com essas prefeituras. Então, imagina você, qual é o prefeito que não vai querer receber um projeto onde o garoto ele não vai precisar gastar praticamente nada. Afinal de contas, esse projeto ele paga da chuteira ao uniforme, ao coordenador, a toda a estrutura de treino coletiva. Então, assim, ele abrir os braços, abraçar o projeto. Claro,
é importante porque a gente vê em vários lugares projetos querendo chegar ao município e o prefeito com resistência, né? A gente percebe também que existem outras realidades, mas graças a Deus, nesses 25 municípios que estamos, nós não temos encontrado essa dificuldade. Esperamos nós que não inventaremos no futuro também. Essa é uma expectativa que a gente tem aí para que realmente o poder público possa continuar abraçando aí firmemente o projeto do Formando Cidadão, que é realmente formando cidadão, formando atleta, mas formando cidadão. E agora eu queria começar a entrar um pouquinho na parte, digamos assim, no suprassumo do negócio. A gente vai dar um salto, né? Vai dar um salto. A gente tá falando ali do futebol amador, agora vai para algo um pouquinho mais profissionalizado, é isso, Juan? Um pouquinho mais profissionalizado, né? Semana que vem, na sexta-feira, no dia 8, a seleção brasileira estará pousando, né? Vai estar jogando no Mangueirão para a abertura, né? Começar a caminhada, quem sabe, aí rumo ao Hexa lá em 2026, lá no México, Canadá, Estados Unidos, acho que tem Coreia do Sul também, e por aí vai. Mas eu queria começar comentando com você, Ricardo, sobre esse Brasil e Bolívia, como é que está a expectativa em Belém, como é que está a expectativa, como é que você está vendo essa expectativa do povo paraense para esse jogo? Rapaz, o povo paraense, ele transpira futebol. Mas eu ando muito no estado do Pará. Eu ando muito. Eu só não conheço uma boa parte do Marajó. O restante do estado eu conheço bastante. Mas nada chega perto do quanto que transpira futebol do povo de Belém. O povo de Belém é um negócio assim louco. Os caras realmente eles passam a tradição. Eles na verdade, eles não torcem. Eles praticam uma tradição que é torcer pelas suas locomotivas. E esse jogo da seleção brasileira tem sido para nós um desafio muito grande. Se eu fosse, se eu fosse distribuir, por exemplo, ingressos para os amigos que nos procurem, eu já aproveito a live aqui para pedir, pelo amor de Deus, perdão, que não dá para atender a todos. Rapaz, você não tem noção do que é isso, cara. Eu vou te dizer. Eu só sei te dizer o seguinte, que tem sido um desafio muito grande. É uma articulação, para você ter ideia, nosso mandato tem inteirado um ano agora, e a gente já conseguiu trazer a seleção brasileira, esse jogo, esse início, né, de caminhada da seleção brasileira aqui para Belém, para o Mangueirão, não, poxa, foi um desafio muito grande, onde eu aqui estendo, inclusive, reverências ao presidente da Federação, Ricardo Gutpo, nosso presidente, que tem galgado degraus importantes na CBF, no sentido de diálogo, no sentido de mostrar a importância da CBF estar mais próxima do norte, estar mais próxima do estado do Pará. E aí eu quero te dizer que é uma felicidade muito grande para todos nós. Mas não é à toa. Tudo isso é trabalho. Ele é diferente realmente de tudo que a gente vê no Brasil. Para você ter ideia, é o governador que mais investe no futebol nos seus respectivos estados é o governador Helder Barbalho do Pará. Então, assim, reformou há pouco tempo o Mangueirão, entregou para o futebol paraense o Mangueirão, e nós não poderíamos ficar de braços cruzados e sequer pensar em não atender um pedido do governador que deixou claro: eu quero a seleção brasileira no Pará, eu quero a seleção brasileira para o povo paraense, eu quero o jogo da seleção brasileira para mostrar para o mundo o nosso estádio que nós estamos entregando para o povo do Pará. Então, assim, é uma ótima oportunidade também de mostrarmos a nova realidade do Mangueirão, né? Esse estádio ficou belíssimo, inclusive é engraçado, né? A gente agora há pouco tempo, ano passado, enfim, eu fui em outro estado para um determinado jogo,
E lá eu fui cumprimentar a arbitragem do jogo, cumprimentar os outros presidentes de federações e tal. E a primeira coisa que eles falam, Ricardo, o Mangueirão ficou muito bonito, né? Então as pessoas querem conhecer o novo Mangueirão. As pessoas dos outros estados, eles idealizam vir aqui no Mangueirão. Os árbitros nem se fala. Então, assim, também é natural. Eu acho que até a imprensa do Brasil quer também ter essa experiência com o novo Mangueirão. É o que se fala no momento, é esse novo Mangueirão. E realmente está muito lindo. É um teste de fogo, é um bom teste para a gente ver em que nível está o nosso estádio, que eu tenho certeza que vai passar por esse teste, porque realmente as estruturas estão maravilhosas e nada melhor para realmente coroar essa nova estrutura de ter um jogo da seleção brasileira. Esperamos que seja um bom jogo, esperamos que tenha essa vitória tão desejada, esse início, né, de jornada para a seleção brasileira e que Belém do Pará, que o Mangueirão, que o estado do Pará possa dar sorte nessa caminhada. E nós estamos aqui, de braços abertos, com as nossas estruturas, com a nossa equipe da federação para receber toda a estrutura da CBF, toda a estrutura da seleção brasileira, né? Afinal de contas, isso não acontece, não é só pela presidência. Nós temos aqui bons diretores, e aí eu já estendo aqui alguns nomes muito importantes, como é o nosso diretor da comissão de arbitragem, que tem colocado árbitros no Campeonato Brasileiro, tem formado muitos árbitros aqui no Pará, né, que é o nosso Fernando Castro, o diretor jurídico André Cavalcante, que foi também presidente do Remo. Então, assim, temos Flávio Goiano na base, nós temos aqui desde Ângelo Miranda, ex-secretário de Estado, hoje trabalhando como nosso diretor também. Nosso setor de registro, que é muito atuante. Hoje nós temos um funcionário no setor de registro, que é o diretor, o funcionário mais antigo da Federação Paraense de Futebol. Já está fazendo bodas de ouro. Então, assim, é uma satisfação muito grande a gente ter essas pessoas que nos ensinam todos os dias. E, claro, uma boa diretoria, um bom quadro de funcionários que nos possibilita voar e trazer para o Pará, trazer para o futebol paraense essa visibilidade. Antes de você comentar, Anderson, só para trazer um dado aqui relevante, a última partida do Brasil no Mangueirão foi em 28 de setembro de 2011. Quase 12 anos, vai completar 12 anos exatamente quase ali, quando acontecer essa partida na semana que vem, que foi o Superclássico das Américas, comandado pelo Mano Menezes. O Brasil ganhou da Argentina por 2-0, gol do Lucas Moura e do Neymar. Amém, amém. Acho que a torcida de todo o brasileiro aqui começar muito bem essas eliminatórias. Mandar um abraço aqui para todo mundo que está nos acompanhando, né? O Eduardo, o Lúcio, o Maílson, a Andréia, o Simpliciano comentando aqui, dando os parabéns aí por esse evento no estado. O Márcio está por aqui também, o Anderson Araújo, meu xará. Oi, Juan. Tio. Preciso só mandar um abraço para o William Cipriciano, que está por aqui. Grande presença aqui conosco. É audiência qualificadíssima, viu? Estado de Pernambuco, nosso presidente Eduardo, lá de Pernambuco, também entrou aqui agora. Olha, está começando a ficar nacional o negócio aqui. Pois é, é de Pará para o mundo, viu? Essa audiência super qualificada aqui nessa entrevista, nessa live super bacana. E, Ricardo, agora cá entre nós, o que está sendo mais difícil? Qual que é o maior desafio na organização desse jogo, com exceção da parte dos ingressos? Qual que é o desafio maior aí enfrentado pela federação, além de administrar os ingressos? Na verdade, assim, te confesso que o nosso maior desafio é que aquilo que foi estabelecido pela CBF, que a gente consiga, de fato, entregar. A gente tem conseguido entregar, nós temos pessoas aqui que trabalham há muito tempo também junto à CBF. O desafio é uma quantidade, o volume de pessoas que vai vir para Belém, que é uma quantidade de pessoas, um volume muito grande. Esperamos que nada venha acontecer com relação às situações que a gente enfrenta aqui em Belém, quando chove, essas questões de grandes cidades, grandes metrópoles. Mas as questões técnicas, a gente está muito tranquilo, porque nós já tivemos vários testes no Mangueirão. Teste aí com Corinthians versus Remo, que lotou o Mangueirão, né? Foi um evento grandioso. Já tivemos vários eventos com Paysandu e Remo dentro do Mangueirão.
Então, assim, o gramado excelente, as estruturas excelentes, o entorno do estádio excelente. O que nos deixa um pouco aflitos é as questões climáticas do nosso estado, com relação à logística, a chegar no estádio. Enfim, são essas coisas que eu acredito que sejam pequenas dentro dessa grande estrutura, desse grande evento do futebol, não brasileiro, né? Do futebol mundial. De mão é isso. A gente tem um grande quadro técnico, tanto seja na federação, como nós temos a sorte de também ter um quadro técnico muito importante na Secretaria de Esporte do Estado do Pará, que também auxilia muito nesse momento, deixa tudo deixa impecável para que a escultura possa ser utilizada. Então a gente está muito seguro do que a gente tem que fazer e tudo muito dentro de um planejamento sendo já executado já há algum tempo, inclusive. Perfeito, perfeito. Tem mais o pessoal aqui comentando, né? O Ali Desp e também o WT Barata comentando, né, sobre o fato de que foi aí no Pará que se iniciou a tradição de cantar o hino nacional à capela, que é uma coisa de arrepiar. Uma das coisas mais bonitas do futebol é esse hino brasileiro cantado à capela, que é maravilhoso. E o Isaac aqui pedindo para mandar um abraço para ele, Isaac, mãe do Rio. Então, um abraço aí pro Isaac. O Eduardo comentando, o futebol paraense está em boas mãos, Professor, mostrando com esse grande evento. professor Isaac, nosso grande irmão, professor, fez o curso de formação de treinadores e também tem uma ilustre presença, Juan, aqui do nosso amigo Victor da Fox, nosso atual secretário de Esporte de Altamira, que nos honra muito com a sua presença, ex-vereador do município e um cara que batalha muito, mudou muita coisa já no esporte altamirense e quem sabe, conversei com ele, salvo engano, ontem, e se Deus quiser, nós temos uma grande notícia para daqui a pouco tempo para o povo aí da região do Xingu, relacionado ao futebol. Esse cara tem revolucionado o esporte de Altamira e vai buscar, com todos os esforços, melhorar o futebol altamirense, pode ter certeza disso. E falando do futebol altamirense, mandar um abraço para o nosso presidente da Liga Esportiva, Valbério, né, Juan? Opa, Albério. Albério também é presidente da Liga de Altamira, presidente da Leal, né? Não foi o sucessor do Ricardo, né? Mas também esteve aí nessa linha sucessória. Então, também parabenizar ele pelo trabalho também que está sendo começando a desenvolver, assim como o teu trabalho do Ricardo, o Grupo Paul também na federação, né? Isso, Ricardo? Inclusive, é interessante dizer, um cara que tem 5 formações, um cara que foi reitor de uma faculdade por 12 anos, é um cara que foi presidente de todos os poderes dentro do Paysandu, desde de conselho fiscal, a presidente da Assembleia, a presidente do clube em si. Então, assim, um cara que tem uma cabeça realmente diferenciada dentro do futebol. Não é à toa que a federação ela tem conseguido galgar esses degraus importantes. A federação precisava dessa renovação. É uma federação que só tinha 2 grupos políticos nos seus 50 e poucos anos de existência. E agora o futebol paraense se abriu a essas novas possibilidades e tem dado certo. Então, muito por conta do nosso líder, né? O presidente Ricardo Gutpovo. Eu estou aqui só para ser um mero instrumento. Olha aí. E só uma curiosidade de bastidor, Anderson, antes de você comentar. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Grupo Paul 2 vezes. E é um cara fantástico. É um cara fantástico. Não parece que foi um presidente de clube. Quando eu tive a oportunidade, ele ainda era presidente do Paysandu. Quando eu tive a outra oportunidade, eu acho que ele ainda estava no finalzinho do mandato dele, mas ele é uma pessoa fantástica. Não é aqui realmente babação de ovo, nada não. É que realmente o Grupo Paul, assim como o nosso Ricardo Oliveira que está aqui, são pessoas fantásticas. E nem parece que são presidentes, vice-presidentes de liga, são pessoas mesmo muito legais da gente conviver. Eu estou quase igual o narrador aqui já.
mas o nosso grande vereador Gedielson, lá de Brejo Grande do Araguaia, lá do sul do Pará, onde tem dinheiro. Precisando de dinheiro, pode ligar para esse povo, eles têm. Sensacional, viu? Sensacional. Olha que audiência super legal, né? Temos muita gente já do meio do futebol aqui conosco nos acompanhando. Então temos todo mundo envolvido. E o que mais eu acho legal, Ricardo, é que você tem mencionado muitos nomes que não só fizeram, como estão fazendo muitos investimentos em prol do futebol. E isso me dá esperanças de que em breve possamos ver o Paysandu calando a bomboneira novamente. Eu tô com saudade de ver um Remo aí atropelando os times grandes aqui de São Paulo, como aconteceu recentemente, né? Poderia ter avançado mais na Copa do Brasil, né? Eu, como santista, fiquei com uma dorzinha no coração, que fiquei iludido ali, mas queremos ver muito mais os clubes paraenses conseguindo esses grandes resultados. E eu fico animado aí que com toda essa galera que você mencionou, que estão com a mão na massa, estão investindo, estão se capacitando, estão trabalhando, estão atuando por um futebol melhor, que isso, a médio aí, quem sabe até a curto prazo, já dê vários resultados aí. A gente veja o futebol paraense evoluindo e subindo mais aqui nas divisões do brasileiro, hein, por exemplo. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente sai aqui um pouquinho do nosso estado, as pessoas comentam quanto que o futebol paraense é poderoso, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, a gente só vai ter clubes na elite do futebol brasileiro quando a nossa arbitragem for uma arbitragem cada vez mais forte, e tem sido, quando nossos clubes estiverem bem estruturados e têm buscado essa estrutura. Há pouco tempo agora o Clube do Remo zerou as suas dívidas trabalhistas, zerou. Quais são os clubes do Brasil, da elite do futebol brasileiro, que pode dizer que zerou suas dívidas trabalhistas? Então, Nenhum. assim, isso já mostra um olhar diferenciado de gestão. E tu também tens que ter uma federação também forte. Então, é um equilíbrio. Esses três envolvidos têm que estar muito bem para que cada vez mais possa o futebol paraense galgar degraus através de seus clubes, através da posição da Federação Paraense também dentro do cenário do futebol brasileiro. Mas eu acredito que, se não por a elite, mas pelos clubes do interior. Afinal de contas, nós temos clubes que têm mostrado uma grande evolução no futebol paraense a nível nacional. Inclusive, agora com a entrada da Alca Carajás, que é uma outra associação de ligas aqui do estado do Pará, lá onde tem muito dinheiro, que é no sul, né, João Salvador? Um grande abraço para você. Mas nós tivemos agora o Águia de Marabá sendo campeão paraense. Então, em cima de uma grande potência do nosso estado, que foi o Clube do Remo. Então, você já começa a ver uma organização muito grande dos clubes do interior buscando seu lugar no cenário da elite do futebol paraense e também dentro do cenário brasileiro. E aí nós temos também Castanhal, que está vindo muito bem, nós temos o próprio Caeté, nós temos o próprio Tapajós, nós temos clubes organizados, nós temos Tunaluso. Então, assim, não se surpreenda ter mais clubes dentro desse cenário do futebol nacional aqui do estado do Pará. E talvez não sejam as grandes locomotivas somente. Também tem muitos clubes do interior aqui se organizando e buscando seu lugar ao sol. Ah, isso é muito legal, isso é super importante, ainda mais para um estado do tamanho do Pará, né? Ter uma grande diversidade e ter oportunidades aí para triar bons jogadores para todos esses clubes, né? E aí queria que você comentasse um pouquinho mais. A gente está aqui com o Rua, ele está voltando já aqui para a nossa live, mas queria que você comentasse um pouquinho mais, Ricardo, sobre como que a federação pode atuar para trabalhar nesse fortalecimento aí dos próprios clubes, né? Você falou aí da gestão dos clubes, por exemplo, com o Remo conseguindo zerar suas dívidas trabalhistas, o que é espetacular e realmente é muito raro no futebol brasileiro, principalmente quando falamos de grandes clubes. Então, tem esse lado da gestão do clube, como que a federação pode atuar para trazer, para apoiar aí seus clubes locais a evoluírem no futebol nacional, até mesmo, quem sabe, internacionalmente. Eu acredito fazendo uma gestão transparente, né? Como eu te falei, o presidente Ricardo Luquipo tem experiência para levar uma entidade com esse know-how. Nós temos aqui um grande diretor
financeiro da nossa entidade, foi secretário de Estado, um cara que, por onde anda, demonstra a sua integridade dentro de uma gestão que é muito importante. Eu acredito que a Federação Paraense de Futebol, fazendo uma gestão de fato transparente, uma gestão onde busque de fato acompanhar os seus clubes, ser parceiro dos seus clubes, eu acho que esse crescimento ele é natural. Como eu acabei de dar exemplo, o clube do Águia de Marabá acabou de se sagrar campeão paraense. Pouquíssimos clubes no estado do Pará conseguiram, vindo do interior, fazer isso, né? Então, isso demonstra que também existe um pouco mais de confiança dentro de uma gestão realmente transparente, uma gestão que demonstra que quer o fortalecimento do futebol. Tu precisas mostrar isso para os teus filiados, porque é o que faz os caras investirem também no futebol. Vir aqui e saber, pô, cara, aqui tem uma federação que ela realmente é uma federação integrada com seus clubes, que quer o crescimento dos seus clubes, acompanha os seus clubes, procurar fazer mais competições de base para que possa esses atletas ter mais jogos, né? Ter mais jogos oficiais. Eu acho que tudo é uma junção, é aquilo que eu te falei, ter uma arbitragem cada vez mais bem treinada, como nós temos conquistado isso, muito por conta da nossa diretoria, ter também clubes que confiam na gestão e, claro, ter uma gestão que cada vez mais procure fortalecer. Quando eu falo fortalecer, projetos. A gente tem projetos, inclusive, estou vendo aqui que o Roberto, salvo engano, desculpa, cara, Roberto Ramalho, ele entrou, é um dos nossos projetistas, acabou de elaborar um projeto para o futebol de 2,5 milhões de reais, investimento total para a competição, para uma determinada competição. Então, assim, a gente precisa, de fato, com transparência, trazer as entidades, trazer os órgãos, trazer realmente investimento. Agora, investimento só vem quando há isso. Transparência na gestão e capacidade de fato, executar um bom planejamento. Sem isso não adianta, não vai acontecer. Verdade, tem razão. E a gente entrevistou na semana passada o Vinícius Diniz, que é o empresário que lidera a SAF do Atlético de Minas Gerais. Ele comenta que o que fez ele escolher o Atlético foi justamente ter um clube organizado, né, ter uma gestão organizada. Ele não tinha dívidas, era um clube que estava com as contas em dia. E isso foi essencial para que ele pudesse, né, para que ele e o grupo que ele comanda pudessem escolher o Atlético. O Atlético está fazendo uma campanha histórica, né? Já está nas quartas de final da Série D, está a um jogo de ser promovido para a Série C. Então, realmente, isso que você comentou sobre ter essa organização, a gente viu na prática como faz diferença. Então, realmente, tá faltando isso. E aí também um outro ponto, né? A federação também oferece esses cursos que podem ajudar os clubes a terem uma gestão mais organizada, a terem uma gestão mais profissionalizada. Também tem essa vertente, ô Ricardo? Temos buscado isso, sim. Inclusive, temos algumas parceiras, uma parceira que é a Estácio, que nós estamos buscando cada vez mais diálogo nesse sentido, mas não conseguimos chegar a esse nível ainda. Afinal de contas, é um ano de gestão. Pegamos uma federação com quase R$ 1 milhão em dívidas. Isso equivale a quase a nossa receita de folha quase o ano todo. Então, estamos zerando isso, né? E de pouco a pouco construindo essa linha de pensamento, escrevendo esses projetos e imaginando. Hoje a gente está tentando investir um pouco mais na questão da estrutura da entidade e nos campeonatos e na organização da arbitragem, na capacitação da arbitragem. E agora, pouco a pouco, a gente vai entrando nas capacitações, seja ela de gestores de futebol. Inclusive, já existe um diálogo com o governo federal, com o Ministério do Esporte, para trazer um seminário aqui para o Pará, salvo engano, vai ser em outubro, com a participação de vários membros do governo federal, dentro do Ministério dos Esportes, exatamente para falarmos sobre gestão de futebol. Agora que você me provocou, veio à minha mente isso aqui. Inclusive, já existe até um recurso destinado para isso. Então, sim, esse olhar já está
direcionado para esse sentido. Legal, viu, Juan? Já passo a bola para você, só para trazer o comentário aqui da Talent Play, falando que está acompanhando o futebol paraense, estão torcendo pelo sucesso da nova gestão da federação e que estão acompanhando de Portugal. Então, aqui ó, está comprovada a nossa audiência internacional, é de parar para o mundo, meus amigos. Literalmente parando o mundo, viu, Anderson? Voltamos. Muito obrigado para quem está chegando aí, para quem está se ligando, quem está curtindo aqui a nossa live, o nosso bate-papo com o Ricardo Oliveira. E eu queria voltar ao assunto que a gente estava anteriormente, né? Que é a questão da presença da seleção brasileira, que não só fomenta o esporte como um todo, né? Como, lógico, deveria fomentar de fato o esporte paraense, mas fomenta também a estrutura, né? Fomenta Belém como um todo, né? O comércio vai fomentar também a questão hoteleira, né, Ricardo? E aí, queria que você comentasse também essa questão desse fomento também ali, de como que essa chegada, essa vinda da seleção brasileira pode estar contribuindo também. Não, sem dúvida. Um evento como esse, um evento internacional, ele aquece toda a economia, desde a rede hoteleira, aos restaurantes, aos pontos turísticos de nossa cidade, não só de pessoas que vêm do interior do estado, mas pessoas que vêm de outros estados, pessoas que vêm de outros países, que vão levar daqui boas experiências, né, esperamos nós, e que pode estar voltando novamente, né? Então, é, tem, conheço várias pessoas, inclusive meu ciclo pessoal, que vem pela primeira vez em Belém. Então, isso é muito bom. A cidade que vai receber a COP30 já tem um evento dessa magnitude também, para a gente já fazer uma espécie de teste de como vai estar o início de um grande evento como esse, né? A gente tem um teste com o jogo de seleção brasileira, é importante para o governo, é importante para a federação, é importante para todos da rede hoteleira, é importante para o cara que vai vender o salgadinho na rua, pode ter certeza, do cara que tem a van, o cara que tem o Uber. Então a cidade ela fica um celeiro de oportunidade para os comerciantes, né? Então, assim, isso aquece, é impossível dizer que não aquece a economia do município. Além de tudo, leva a visibilidade positiva da nossa capital, do nosso estado. Então, a gente só tem a ganhar trazendo os olhares do mundo, né, para cá, para Belém, sem dúvida. Um jogo histórico, a primeira partida do Brasil pelas eliminatórias da Copa de 2026. Para vocês que estão entrando aqui agora, nos acompanhando, o Sérgio, a Liliane, o Faldre. Então, lembrando que na sexta-feira que vem, dia 8 de setembro, o Brasil estreia nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e joga no Mangueirão, joga no Pará, vai enfrentar a Bolívia. É um jogão aí, uma boa expectativa dos torcedores. E como você vê essa partida aí, Ricardo? Você está animado? Você está botando fé aí que a seleção vai começar com o pé direito? Como que você está analisando essa nova seleção brasileira, agora comandada por Fernando Diniz? Eu ainda estou minha cabeça nos ingressos, mas assim, voltando. Eu tenho- A expectativa é a melhor possível, né? A gente acredita que a atmosfera do jogo vai ser muito positiva. Nós acreditamos que nós iremos conseguir, com a nossa torcida apaixonada por futebol, levar energia positiva para os atletas. Nós gostaríamos de ser mais um jogador na arquibancada. Inclusive, eu vou deixar de estar em qualquer tribuna de honra, em qualquer camarote para estar junto na arquibancada. Fiz questão, vou tirar meu crachá, deixar dentro de casa e quero ir lá, levar, porque lá no meio da arquibancada a gente pode gritar, pode ajudar de fato. Vou acompanhar meus amigos presidentes na arquibancada. Quero poder estar aqui também, levando essa energia positiva para os nossos atletas. Espero que alguns atletas possam se recuperar, exemplo do Neymar, né, que a imprensa vem noticiando que possa, enfim, ter duas lesões, uma que não preocupa tanto, outra que sim. Mas nós esperamos ver o nosso craque da seleção em campo, que ele possa dar show para a gente espera ver isso. E se ele não participar, nós temos atletas também muito bons, craques, que vão estar aqui em Belém e a gente vai torcer muito para que tenha uma boa partida de futebol, para que tanto os atletas possam ter prazer de ter vindo aqui, como nós de ter nos prestigiado eles.
Bom, vai ser um grande evento mesmo, como a gente comentou aqui, vai movimentar toda a cidade de Belém como um todo e vai movimentar também o chute certo, não é isso, Anderson? Exatamente, exatamente. Teremos aí o Chute Certo acompanhando essa partidaça aí. Então, galera, novamente, sigam os nossos perfis porque vocês vão ter conteúdos exclusivos, excepcionais, sensacionais. Faça aqui a propaganda porque eu tenho certeza que o Chute Certo vai dar muita sorte aí para a seleção, hein, Juan? O chute certo vai estar presente no Mangueirão, vai estar presente no dia 8 lá, e a quem eu em nome do Anderson, agradecemos aí também o Ricardo, é, por nos honrar de estar presente ali nessa grande partida. Primeiro jogo da seleção, é sempre um grande jogo, e a gente estaremos presentes fazendo a cobertura ali, vendo ali os bastidores, né, vendo como é que vai ser essa movimentação e, claro, alguns detalhes também do jogo. E é isso, né? O chute certo já também entrando nas eliminatórias. Inclusive, Juan, quero aqui dizer a todos que você vai estar também nos bastidores, desde a nossa concentração, dos nossos filiados, vários presidentes de clubes, vários presidentes de ligas de todo o estado. Nós vamos ter um lugar de concentração onde vai estar somente as pessoas convidadas. Então, já você, desde esse momento, já vai estar lá fazendo alguns registros, podendo fazer alguns registros, lógico. E lá vai estar o Ricardo, presidente, vai estar outro vice-presidente, vai estar vários diretores da federação, desde o Zé Ângelo Miranda, enfim, vários diretores que têm grandes nomes aí dentro do futebol. E de lá nós iremos pegar o transporte, chegar um pouco mais cedo no Mangueirão, por volta das 16 horas, e você vai estar, sim, sendo nosso convidado de honra, estando aí neste momento e vivendo esse momento junto com a gente. Olha, de São Paulo até Pará, não sei quantos mil quilômetros que são, mas não cabem no abraço e no agradecimento que eu tenho para dar por ter vocês aqui nessa live, por ter vocês na minha vida, porque realmente é um momento que eu já estou super ansioso para ver o Juan podendo trazer esse registro para a gente. E quero realmente agradecer muito aí, Ricardo, por estar aqui conosco, por oferecer essa oportunidade. Muito obrigado realmente, viu? Claro que é isso, é todo mundo que dá espaço ao futebol, seja ele profissional, seja ele amador, merece o nosso respeito, afinal de contas, vocês são mais um integrante dessa luta. Falando em luta, mandar um abraço ao Williams, lá de Rurópolis, da Santarém, Cuiabá. Um grande abraço, Williams, meu amigo, vice-presidente da Liga Esportiva. Agora nós saímos do sul do Pará da Alca e fomos lá para o oeste. Pará muito bem representado aqui, hein, galera? Muito bem representado. Como a gente estava comentando antes de entrar no ar, o Pará inteiro vai se ligar e realmente está se ligando conosco. E é uma honra estar tendo esse compartilhamento de conhecimento junto com vocês, não é isso, Anderson? Exatamente, viu? Foi muito legal poder conhecer um pouco sobre o trabalho aí do Ricardo. Novamente, pessoal, recomendo, peço aqui que vocês sigam os nossos perfis para estarem por dentro do mundo do futebol. O Ricardo vem fazendo um trabalho brilhante na Federação Paraense. Sigam o perfil dele para acompanhar mais de perto essas evoluções que ele tem auxiliado a promover no futebol paraense, que com certeza vão reverberar em todo o Brasil. E a gente precisa disso, precisa de novas iniciativas, novas mentalidades para que a gente possa seguir evoluindo o futebol brasileiro e quem sabe em breve a gente não veja nossos times disputando mundiais, nossas seleções ganhando mundiais novamente. E com essas mentalidades eu tenho certeza que isso vai ser uma questão de tempo. E, a meu ver, é questão de pouco tempo. Então, queria agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui nos acompanhando, nos deram a oportunidade de estar com vocês nesse início de noite maravilhoso aqui. Estamos aqui nas vésperas de um jogaço da seleção brasileira. E agradecer ao Juan por novamente acreditar na parceria e pelo Ricardo que aceitou o nosso convite e participou dessa entrevista. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, Juan, é sempre um prazer estar com você. Agora, com você, antes de me coloco à sua inteira disposição sempre. Mandar um abraço a todos que puderam participar nesta terça-feira de semana.
todo mundo cansado, mas com o celular na mão, podendo acompanhar, prestigiar, participar desse bate-papo. Quero mandar um abraço para todos, em especial a cada presidente de clube do Estado do Pará, cada presidente de liga, seja elas do Estado do Pará, quanto também em todo o Brasil. Mandar um abraço ao presidente Clebson, e um grande irmão que o futebol me deu, ao presidente Eduardo, mais uma vez, da Liga de Jaboatão, do município de Jaboatão, do Pernambuco, a Alta Carajás, mais uma vez, pelo apoio. Agora acabou de entrar, eu preciso até mencionar, Flávio Goiano, de todos os diretores que temos, mais um grande diretor da nossa base, um dos maiores responsáveis da nossa base ter evoluído, né? Então, ex-atleta profissional, um cara incrível, que vai me treinar porque eu preciso emagrecer, né? Porque eu preciso percorrer ainda muito estradão. Peço desculpa das minhas brincadeiras, eu sou assim, eu não deixo o cargo de maneira alguma tirar a minha essência, eu sou esse cara brincalhão. E, claro, sempre que possível, estou aqui para contribuir com o futebol paraense, seja ele amador ou profissional. Um abraço a todos. E é isso, Ricardo. Mais uma vez agradecendo a tua presença. Contamos aí a parceria Chute Certo, a Lidesp, Federação, a Leve também vai se permanecer com certeza, conte conosco. E é isso, mas de novo, agradecer pelo convite, também de estar presente lá representando o Chute Certo, e é isso. Forte abraço e vamos juntos nessa. Legal, pessoal, para quem entrou agora, não esqueça, essa live vai ficar salva nos nossos perfis, então acompanha aí quem entrou no finalzinho, vale super a pena para ver todo esse grande trabalho que está sendo feito no Pará e a federação aí fazendo um belíssimo trabalho, tá? Pessoal, muito obrigado a todos novamente, desejo a vocês uma excelente semana e até a próxima.